Pessoal, bom dia a todos, né? Começamos aqui oficialmente às 10h30, cravados, né? Pontualidade britânica no Brasil, isso é muito bom. Hoje a gente está aqui para fazer um webinar aí, né? De falar sobre concessão de crédito e venda delivery no crediário, né? Um tema um pouco polêmico às vezes, né, Jason? Mas a gente sabe o quanto isso faz diferença aí nas vendas do dia a dia das lojas, do negócio, né? Então, vou começar aqui me apresentando, tá? Antes disso, até eu queria falar com vocês sobre perguntas e respostas. Gostaria muito que todos pudessem interagir com a gente, participar, né? Usar o chat, tá? O chatzinho aí para poder falar o nome, da onde né? Para a gente já ir conhecendo vocês ir ajudando a gente nesse bate-papo, que é o que a gente quer fazer hoje, um bate-papo bem legal mesmo. Nós não temos muito tempo, é 1 hora, mas a gente vai precisar, nós vamos ser cirúrgicos aqui, né, Jason, para poder passar o máximo de informação relevante nessa 1 hora. E também tem o QA, né, aí se vocês olharem aí, que é o perguntas e respostas, e que vocês fiquem à vontade e possam fazer essas perguntas aí para ajudar a gente a enriquecer esse evento de hoje, tá? Então, começar me apresentando, depois eu passo a bola para o Jason aí. Meu nome é Rodrigo, né? Eu sou o Rodrigo Roland, o CEO e fundador aqui da Data System. É uma empresa de 25 anos, trabalhando sempre no mercado focado, né, de software para lojas de roupas e sapatos. Estamos aí 25 anos desenvolvendo e levando inovação e tecnologia para esse segmento, né? É uma empresa focada nesse segmento, já estamos na 3ª geração do nosso software e nesse movimento de inovação e tecnologia a gente forma essa plataforma, eu digo que a gente forma essa plataforma de soluções, né? E dentro dessas soluções a gente tem um grande parceiro aí, que é o Jason do Meu Crediário, né? A empresa Meu Crediário, e o Jason está aqui hoje para fazer esse bate-bola com a gente, tá? Jason, está com você, se apresenta aí, fala um pouco da tua empresa, do teu negócio, para depois a gente começar oficialmente. Legal. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Jason, sou um dos fundadores da empresa Meu Crediário, trabalho na área de concessão de crédito e análise aí para lojas de calçado e confecção, né? Exatamente o mesmo público aí da Data System, desde os meus 21 anos, então estou há mais ou menos 13 anos aí trabalhando nessa área, né, com tecnologia de análise de crédito. Nossa empresa, o Meu Crediário, é uma empresa que já vem de uma outra empresa que trabalha com crediário, que é a Tidas. Então, nós pegamos um DNA de focar em vendas realmente no crediário, nesse período aí que a gente vem trabalhando. Nossa empresa, como eu falei antes, Rodrigo, também a gente fica no interior do estado, onde o crediário é muito forte. O meu sócio, Edgar, costuma dizer que nós temos a mão calejada de aprender exatamente no mercado onde a gente está inserido, né? Então, essa questão do crediário ser muito forte, né? Então, também quero publicamente aqui, Rodrigo, parabenizar vocês da Data System aí, uma das empresas parceiras nossas aí na questão de integração, e principalmente pela empresa que vocês construíram, né? Tive a oportunidade em 2017 aí de visitar a empresa de vocês e digo para vocês aí que virou um espelho para nós aqui, das ações de vocês, o modelo de negócio, preocupação com o cliente, tá? Então, parabéns para vocês aí também por essas iniciativas aí, viu? Legal, obrigado, Jason. De fato, você falou um ponto importante, né? Nós também estamos no interior de São Paulo, né, na cidade de Limeira, a nossa matriz. Nós temos uma unidade de negócio em São Paulo também. E de fato, agora aqui, né, quando eu recebi esse convite para fazer esse bate-bola com você, já me veio na mente, né? A Data System, na verdade, há 25 anos atrás, imagino que era software há 25 anos atrás, né? Aquela tela DOS toda preta lá. Mas o nosso principal objetivo naquele momento era controlar crediário, né? Olha só que coincidência, né? Depois de 25 anos a gente falando aí em concessão de crédito, crediário. Mas era o nosso grande desafio, controlar carnezinho, né? Porque no interior, nós estamos no interior, e o interior do Brasil, o interior dos estados, ainda é muito forte isso, né? Essa venda crediária ainda é muito forte. A questão do relacionamento, né, Jason? Vem através, né, de chamar ali as pessoas pelo nome no interior, então isso é muito próximo, né? E é interessante porque lá atrás crédito, né, era dado por 1/3 do salário da pessoa, né?
Isso. E basicamente consulta no SCPC. Isso era análise de crédito lá atrás, né? Então a gente estava acostumado com isso e era controlar ali os recebimentos. Mas a água passou, né? O tempo passou, né? Tudo evoluiu, mas a gente sabe ainda que o crediário é uma ferramenta potencial aí de geração de negócio dentro de uma loja. E nessa linha aí eu queria aproveitar e já iniciar esse bate-bola com você, né? O pessoal aí, ó, falando pra gente aí, ó, tem aí o Pedro da loja Silvane, de Santa Bárbara, pessoal do interior aqui perto da gente, Murilo de São Paulo, né? Mas vamos lá, Geis, começar assim, falando um pouco do desafio, né? O que você, na sua percepção, assim, qual é o grande desafio para essa concessão de crédito nesse momento, né? A concessão de crédito hoje, né? Como você vê, qual o grande desafio disso hoje no mercado? Legal. Uma pergunta muito importante, Rodrigo. E o exemplo aí que você deu, né, de antigamente o pessoal dá um limite de crédito por 30% do salário. Digo para ti que é a realidade de muita loja ainda hoje fazer esse modelo de concessão de crédito. Mas se você questionar essa grande maioria dessas lojas, eles vão te dizer que eles têm uma dificuldade grande com inadimplência. E a pergunta que eu sempre faço quando eu entro numa rede, né, eu gosto muito de conversar com um lojista, qual que é o maior desafio? Ele, olha, meu maior desafio é conseguir dar o limite de crédito na primeira vez que o cliente entra na loja. Mas esse é o que ele entende hoje, né, com a visão que ele tem, né, uma boa parte aí das lojas, mas sem conhecer o processo inteiro do crediário, né? Eu costumo dizer também aí, Rodrigo, que além dos desafios tem muita oportunidade, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Boa parte das lojas acabam entendendo que o crediário ele é um quebra-galho para vender. Olha, eu tenho porque é um mal necessário. Eu tenho verdade. corrente do outro lado da rua, ele vende em 10 vezes, eu sou obrigado a abrir crediário aqui também, porque senão o pessoal migra para lá. Então, não é um mal necessário. Na verdade, o crediário ele é um grande benefício para a loja, desde que você tenha os processos para trabalhar com ele muito bem alinhados. Para quem tem um crediário bem estruturado, Rodrigo, ele é, na verdade, um centro de negócios dentro da loja. A gente tem um cliente em comum aí, Rodrigo, um pessoal lá do estado de Sergipe, né, e essa semana conversando com o pessoal lá, talvez eles até estejam aí nos ouvindo. E eles colocaram assim, Jason, eu entendi que a minha loja não vende calçado e roupa. A minha loja vende crédito. Então, é uma visão diferente do negócio, né? É claro que ele tem todo o markup dele em cima do produto, do que ele vende na loja, mas ele entendeu que ele tem um outro mecanismo de faturamento, de geração de receita, que é o crediário. Além de todo o benefício que ele tem de fidelização do cliente, todo esse processo, né, que a gente pode entrar mais adiante, ele tem essa questão da receita, né? O desafio, né, entrando propriamente na pergunta aí, Rodrigo, o desafio que as lojas têm nesse momento, a gente teve aí e não é a primeira vez e nem a última que o Brasil vai passar por uma crise. A gente tem a questão do desemprego, a redução aí do poder aquisitivo das pessoas e tudo mais. Tem um agravante agora que a gente teve, se eu não me engano, foi em março, que os birôs de crédito pararam por uma circular, eu acho, do governo, que tiveram que parar de registrar os clientes, então o cliente ficava negativado, não poderia. Então, nesse aspecto, a gente não pode confiar somente numa informação que eu pego de um terceiro. Ah, não, lá no birô de crédito diz que o cliente está negativado, então eu não vendo. Até uma análise simples, hoje em torno de 6,5% a 8% da carteira que a gente trabalha, que a gente concede crédito, são para clientes negativados. Então, entender esse processo, entender o modelo de comportamento do cliente, precede a questão da negativação dele. Então, eu preciso primeiro entender qual é o perfil de comportamento. Então, esse no meu entendimento, para as lojas hoje que trabalham com crediário, é o desafio. É entender um novo modelo de concessão de crédito, porque não é mais a fichinha. O crediário, eu costumo dizer, ele tem 3 pilares. Tá? Ele tem a concessão de crédito, a cobrança
e a organização com o cliente. Então, aquele processo de você ter um carnê para o cliente, ele saber as datas de pagamento, você ter a questão da cobrança bem alinhada, os dias exatos que você vai cobrar esse cliente, com que frequência você vai cobrar ele, a maneira que você vai negativar, qual é o birô de crédito específico que você vai negativar. Tem muita gente que acha, eu tenho que negativar no SPC Brasil, mas às vezes deveria negativar na Boa Vista. Então, muita loja que ainda não entende esse processo, né? E a concorrência está aí. E a questão da análise de crédito. Muita gente que entende, o cliente quando está dentro de casa, eu não preciso mais consultar, não preciso mais analisar. Mas cliente, ele é bom até deixar de ser. Então, eu entendo que o desafio está nesse processo aí. É interessante o que você fala, né? Porque, voltando lá, te falando, antigamente as pessoas conheciam pelo nome, né? Os seus clientes, então ficava devendo e aquilo ia se resolvendo, né? E aí você vem com algumas informações que a gente conhece. Um outro parceiro em comum é que é o Hermelino, né? Que ele bate muito nessa questão do crediário. Eu me lembro a primeira vez que ele esteve aqui na empresa, sem brincadeira, né? Não sei se ele está nos acompanhando aí, mas eu já falei isso para ele. Quando ele começou a falar sobre crediário, eu falei, esse cara tá louco, né? Porque ele estava assim, na contramão de tudo que a gente tinha aprendido até então, e a gente está com parceria com ele faz poucos anos aí. Mas eu falei, esse cara tá louco, porque no nosso software é assim, relatório para controlar inadimplência, né? Bloquear vendas para inadimplentes. Então, imagina, é tudo na contramão até do que você está confirmando aí, mas o Hermelino vinha nessa linha, em que você aumentar o crédito, você realmente aumentar a sua venda crédito. Ele fala até hoje em você aumentar o seu índice de inadimplência, né? É óbvio que tudo isso atrelado a uma série de controles, uma série de outros critérios, uma série de análise de crédito, onde você entra, né? Então, e aí a gente está falando aqui, né, de 6,5%, 8% de clientes negativados, você vender para cliente negativado. A gente conversou um pouco sobre isso ontem, né, no alinhamento que a gente fez. Então, é um pouco disruptivo isso, né? Alguns paradigmas que vão sendo quebrados aí, para que a gente entenda melhor. A gente sabe que nos grandes centros é um pouco mais difícil a questão do crediário, mas nós temos um interiorzão do Brasil ainda muito forte isso, essa questão do relacionamento, né? Eu gostaria que você me falasse um pouco disso, né? Porque o Hermelino até trouxe que ele tem um cliente, ele falou assim, Rodrigo, a gente tem um cliente que aumentou em 250% o volume de vendas dele depois que implementou o crediário de uma forma correta, com análise correta, né? E aí eu falei, caramba, né? Que doido isso, né? Que diferença, que mudança de perspectiva em relação ao crediário. O que você me fala um pouco sobre isso, Geis? Eu tenho uma experiência também muito interessante, Rodrigo, de uma rede de aproximadamente 20 lojas. A gente começou a trabalhar com eles, se eu não me engano, foi em 2016, e eles não tinham crediário. Vieram buscar a gente justamente queriam estruturar a operação de crediário. E uma certa vez, num grupo de lojas do Rio Grande do Sul, o pessoal falando, pessoal, como é que estão as vendas de vocês e tal. E achei muito interessante, né, o Newton, né, vou tomar a liberdade de falar o nome do lojista lá, porque é um grande parceiro nosso. E ele colocou, olha, pessoal, até... Eu acho que ele está por aqui com a gente, viu, Geis? Newton, você falou? Não, Milton. O Milton é meu sócio aí na operação. Até tá, legal. Para ele. Entende muito aí de varejo também, de análise. E o Newton, aí ele comentou lá, olha, nós estávamos andando de lado até abril, né? Então antes dele fechar a parceria. Mas depois que nós implantamos o crediário, a nossa empresa deu uma alavancada nas vendas. E tem duas situações que ocorrem, né? Falando rapidamente aqui, Rodrigo, tem uma parcela dos clientes novos que vão buscar a loja, cliente que realmente precisa de crédito, né? E a crise talvez aí vai deixar isso ainda mais evidente, né? E tem o cliente também, uma parte que migra, né? O cara que antes comprava no cartão de crédito, mas não queria usar o cartão. Ou seja, né? Eu costumo dizer, o cara quer ser fidelizado na tua loja e você não dá a oportunidade para ele. Abre a operação de crediário com risco baixo e tudo mais, né? Mas monta a operação. Então, eu achei muito interessante na época o modelo que ele colocou no grupo lá, né? A experiência que ele teve, né? De realmente aumento de vendas. A gente tem alguns exemplos disso, tá, Rodrigo? De lojas que nem sempre a loja que implanta, que busca, por exemplo, a nossa solução está buscando reduzir inadimplência.
Tem lojas que buscam o nosso modelo, porque, gente, eu preciso vender mais, só que eu não quero sofrer com a inadimplência, quero buscar um equilíbrio, né? A gente percebe aí, Rodrigo, que a gente tem uma série de situações ocorrendo agora, né? Não só no Brasil, né? Mas falando aí globalmente, que essa questão aí né? da crise econômica e tudo mais que tá ocorrendo aí. Tá me ouvindo aí, né, Rodrigo? Estou sim, perfeito. Legal. Não, apareceu uma mensagem aqui. Apareceu uma mensagem aqui então, na tela, é verdade. Então, o que está acontecendo, né? A gente tem aí algumas coisas que estão ocorrendo, o pessoal não querendo ir tanto na loja agora por questão aí de contágio, enfim, né? Tem uma outra situação que está ocorrendo, não sei se todos conhecem aí, por exemplo, o Banco Central está lançando o Pix. Né? Eu pedi até para você falar um pouco sobre isso, nessa mudança desse novo crediário, né? Isso, né? Então, é uma situação também que está ocorrendo. Então, e para deixar o pessoal também um pouco confortável para quem trabalha com crediário, né? Veja que já há muito tempo atrás a gente já vem, será que o cartão de crédito não vai tomar conta desse negócio, não vai tirar o crediário fora? E a gente percebe que não, o banco não, na verdade o banco nem está tão interessado nessa operação pequena que a loja tem ali, né? De uma venda de 150, 180 reais. E aí vem o Pix no meio disso daí tudo, que agora vem fazendo o pagamento eletrônico dentro da operação da loja. E o que a gente percebe? A gente percebe que a necessidade de crédito no país, ela sempre vai existir. No varejo, isso também tem uma necessidade, uma carência muito grande. O que a gente vai inicialmente passar é por uma transformação de tecnológica, a gente ter aí uma questão agora de ter o pagamento eletrônico e tudo mais. A gente, inclusive, tem um app, antes da nossa conversa que estava com meus sócios aí, que a gente vai lançar o nosso primeiro modelo aí para pagamento com QR Code na loja ou à distância, adaptando. Mas o cliente, ele ainda é um cliente do crediário. Então, aqui a gente pega dois aspectos. Eu tenho aquele cliente que não comprava no crediário, e aí ajudando na resposta da tua pergunta, tá? Não comprava no crediário porque não queria ficar indo na loja todo mês, mas ele tem a necessidade do crédito. E o outro, você está modernizando um cara que talvez num determinado momento iria para um cartão. Se você perguntar, Rodrigo, para quem tem operação de crediário rodando numa loja e o cara realmente trabalha o crediário com um canal de vendas e não como um canal de recebimento, e como um canal de vendas, você vai perceber que boa parte dessas lojas vendem entre 40% a 80% do faturamento pelo crediário. Então, para esse cara, para esse lojista, quando um cliente chega na loja e ele fala assim, eu quero pagar com cartão, o lojista dá até uma murchada, assim, sabe? Não, mas o que eu posso fazer para te levar para o crediário, né? Você abrir crediário aqui com a gente. Então, por mais que a gente tenha essas iniciativas privadas ou até do governo aí para uma alteração, a loja também cria estratégias para manter esse cliente dentro da loja. Eu acho interessante isso, porque a gente fala de crediário, e é óbvio, né? Tem um trabalho por trás de tudo isso, tem um trabalho envolvido, né? Porque seria lindo, maravilhoso você aumentar aí 80% das suas vendas, que nem o Vermelho, 250% de vendas, sem ter trabalho nenhum, né? Isso aí é pozinho mágico, né? Eu brinco com aquele cara do sal lá, né? Do pozinho mágico. Isso não existe. Realmente existe, como você bem está falando aí, é um crediário controlado, né? E acho que é aí que até entra o trabalho do meu crediário, tudo para ajudar, né, apoiar em tudo isso, né? Você tem um trabalho muito forte de cobrança envolvida, né? Então eu vejo o crediário para mim, Jason, é uma oportunidade de venda, né? Você gerar oportunidade de venda, porque inclusive a nossa ferramenta, olha só que legal, a gente tem um relatório que mostra então, nas parcelas que o cliente vem pagar do crediário, o quanto ele compra novamente. E é um negócio assim encantador de ver, né? Como o crediário é realmente um gerador de oportunidades. E esse relatório chama até, acho que alguma coisa assim, oportunidade, né? Que a gente colocou o nome desse relatório.
muito interessante. E aí, por que eu estou entrando nesse assunto? Porque as empresas, às vezes, cortam crediário ou saem do crediário, porque a gente está falando lá, né? Nossa, eu preciso ficar em 2% e 3% de inadimplência, né? A gente tem esses números mágicos na cabeça aí dos empresários, e aí a gente começa a não olhar para a oportunidade, para o copo, a parte cheia do copo ali, né? Porque, olha só, corta o crediário e depois gasta rios de dinheiro em marketing para trazer esse cliente de volta para a loja, né? Verdade. Então, se a gente começar colocar isso na ponta do lápis, né? E a oportunidade que você tem através do crediário de gerar campanha de fidelidade, né? De realmente gerar diferencial atrativo de venda entre você e o seu concorrente, que as pessoas hoje elas valorizam isso, né? Valorizam, eu vou comprar na loja do Rodrigo ou do Jason. Peraí, o do Jason tem lá uns pontos acumulados que eu posso ganhar uns contos, posso ganhar um prêmio. Então, são manobras, né? São possibilidades que o crediário traz para você, né? Essa questão até da fidelização do cliente, né? E em específico, assim, eu gostaria que você falasse um pouco realmente do trabalho do meu crediário, né? O que o meu crediário ajuda nessa questão de validação desse cliente, né? De melhorar a análise de risco, a análise de crédito desse cliente, né? Perfeito, Rodrigo. Eu gosto muito dessa analogia que você fez aí, né, do pessoal que tira crediário e aí investe em marketing. E tem uma sacada nisso daí que é assim, quando você está trazendo pessoas pelo marketing, você está abrindo a oportunidade para vir de tudo, né? A gente costuma dizer aqui curva de rio, para tudo que é tranqueira também. Né? Vem gente bom, mas vem gente ruim também, né? Dentro da operação, né? O meu crediário, a gente falando especificamente da gente aqui, né Rodrigo, a contribuição que a gente faz dentro da operação da loja. Nós desenvolvemos, como eu comentei antes, né, no início da nossa reunião, nós desenvolvemos um modelo de score segmentado para lojas de calçado e confecção. Esse é o público que a gente trabalha, 95% dos nossos clientes. Puxa, que legal. Nesse segmento. Então, a nossa expertise de todos os anos que a gente vem aí, começou e continuam com esse segmento. E aqui a gente está tratando para o pessoal aí que está ouvindo, o ticket médio da venda do crediário, o Hermelino também adora esse número, né? Ele chega a ser até 3 vezes maior do que o ticket da venda do cartão, né? E se a gente comparar com a venda à vista, até 8. E o que a gente contribui na loja? Nós, com a nossa tecnologia, o que a gente fez? Como a gente tem muita informação que a gente foi pegando durante os anos, basicamente a gente criou o seguinte: olhar a informação passada para tentar prever o futuro. Então, com base em diversos algoritmos que a gente criou aqui, Rodrigo, a gente consegue identificar, primeiro, o perfil de risco do cliente comprador. Isso vale tanto para clientes novos quanto para clientes tradicionais. E com base no perfil de risco desse cliente, a nossa plataforma ela toma as decisões. Se eu devo ou não consultar o cliente no SPC, em quantas vezes eu posso vender para esse cliente, qual é o risco que ele está trazendo para a operação e, o mais importante, o limite de crédito adequado que eu vou dar para esse cliente. Eu posso dizer para vocês que muitas lojas se perdem no crediário por não saber o limite adequado. E o Milton, aí, o meu sócio que está ouvindo aí, aqui em Santa Catarina, aqui no sul do país, nós temos uma operação de crediário garantido e antecipado. Né? Contar rapidamente essa historinha aí. Então, além dessa tecnologia, a gente entra junto no risco da operação aqui no sul do país. Então, né, lojas que às vezes não tem capital de giro, alguma coisa nesse sentido, a gente garante. Assim que começou, na verdade, o meu crediário, né, porque a gente precisava de uma tecnologia para nós, não encontramos nada no mercado que fosse acessível, então resolvemos criar a nossa. Então, assim que surgiu aí rapidamente a historinha do meu crediário, né? Chegou um momento que a gente viu que a tecnologia não servia só para nós, mas servia também para o mercado em geral, né, lojas de calçado. E aí a gente abriu a operação em 2. Então, hoje a gente tem uma operação de garantia e antecipação aqui no Sul, e para o restante do país a gente trabalha com um modelo de concessão.
O Milton, ele é oriundo, né, de banco, né, foi superintendente do Banco do Brasil, e sempre passou por ele a questão da análise de crédito a partir da renda. E o nosso modelo, hoje, Rodrigo, para você ter uma ideia, o nosso modelo, nós não utilizamos a renda do cliente para definir limite de crédito. Nós utilizamos dentro da operação da loja o comportamento que esse cliente tem. Então, eu costumo usar um seguinte exemplo, né? Um cliente de 20 anos separado com filho. Ele é um cliente, no geral, né? Ele é um cliente de baixo ou de alto risco? No geral, ele é um cliente de alto risco, de norte a sul do país. Tá? Então, se você conversar com alguém lá da Bahia ou com alguém aqui de Santa Catarina, ele vai te dizer, olha, não, esse cara eu prefiro não vender. Mas tem uma série de aspectos que a gente tem que visualizar. 90% desse público não dá para vender acima de R$300 no crediário. Mas tem 10% aqui que eu consigo explorar. Então, essa é a diferença, né? As lojas hoje trabalham muito com uma regra de crediário. É diferente de um score. A regra é o seguinte, olha, eu não vendo para 22 anos e ponto final. Agora, quando você trata, por exemplo, com uma tecnologia igual à nossa, você faz isso de uma maneira diferente. Primeiro, você entende o comportamento. Baixo risco, alto risco. E com base nisso, você vai identificando qual é o perfil de risco desse cliente, qual é o limite que você vai ter dentro da sua operação para cada cliente. E o interessante disso, Rodrigo, e muita loja trabalha da questão diferente do que a gente acredita aqui. Eu sou quase um evangelizador aqui de crediário, assim, eu vivo e sou muito empolgado com isso. As lojas preferem economizar, às vezes, na análise de crédito, não percebem o custo que estão tendo na cobrança. Então, entendem que a cobrança, às vezes, né, vou te dar um exemplo. Aqui em Santa Catarina, a gente garante e antecipa crediário de mais ou menos 300 lojas, só no estado de Santa Catarina, tá? A gente tem mais ou menos 10 pessoas para cobrar essas 300 lojas. Mas será que a cobrança de vocês ela é tão eficiente assim? E até por experiência, não é que a cobrança ela é tão experiente. A gente passa pelo mesmo problema que a loja passa. Liga para o cliente, não atende, está no horário de trabalho, não pode falar. O cara já sabe que você está ligando para cobrar, ele não quer atender. O que a gente faz, e é o DNA da nossa empresa aqui, Rodrigo, é assim, quem é o cara que eu posso vender que eu tenho quase certeza que vai me pagar? Começa por aqui. Então, mas ele é um cliente tradicional, compra na minha loja há 5, 10 anos. Vai mudar esse perfil do cliente com o tempo. Público de crediário, a gente tem que ter em mente o seguinte, ele passa por várias situações econômicas durante o ano, nem vou botar durante a vida. Vou te colocar a nossa região aqui, uma vez dá enchente, uma outra situação ele perde emprego, ele recebe uma promoção, ganha mais, a mulher é desempregada, ele tem que sair da casa de aluguel e ir para outra. Então, ele tem situações que o orçamento dele durante o ano muda muito. Então, eu preciso analisar ele com uma frequência maior do que as lojas normalmente fazem. Então, isso ajuda a ter a inadimplência controlada. O segundo aspecto, Rodrigo, que a gente ajuda muito as lojas, é na questão de entender como que eu cobro um cliente. Eu sei que eu tenho um perfil de risco de análise de crédito inicial. Esse perfil aqui, se eu vendi, eu consigo identificar qual é a conexão que ele tem se esse cliente cair para cobrança. Um cliente que eu vendi de baixo risco provavelmente vai me pagar muito mais fácil do que eu tentar cobrar um cliente de alto. Então, ter essa percepção, essa conexão, né, entre as situações, muda completamente o ambiente que a loja está inserido. Sem dúvida. Tá, Rodrigo? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente está falando aí, a gente briga muito aqui, né, da questão de qualificar a compra, você comprar certo, né, mas vender certo também é preciso, né, é preciso vender certo e saber para quem você vende. Exatamente isso que você falou, você foca numa análise de crédito mais precisa para poder ter um trabalho de cobrança não tão pesado, né? Mas aí a gente está falando de 3 trabalhos aí da Meu Crediário, né? Você já falou aí a análise de
crédito, né? Do crédito do cliente, liberação de crédito, da cobrança e do próprio gestão de crediário mesmo que vocês fazem, né? É isso mesmo, né? Jason, o que você me fala nesse momento de pandemia, tá? A gente sabe e falamos aqui, né, que o crediário gera oportunidade de venda, aumenta ticket médio, aumenta PA, né? Aí quando a gente fala, né, quando o Hermelino fala lá, tem que aumentar a sua inadimplência, porque você vai aumentar o seu volume de venda e você tem todas essas regras de controle aí, mas óbvio que tudo isso atrelado a um volume maior de compras, né, do cliente. Mas em específico agora antes disso, você me falou uma coisa muito interessante ontem, né? Que vender para cliente inadimplente é assustador, né? As pessoas, poxa, mas você estava dizendo ontem, qual é o tipo de inadimplência desse cliente? E a gente conversou um pouco sobre isso. Poxa, se ele está negativado em tal, não significa que ele é tão ruim assim. Queria que você falasse um pouco disso e já emendasse junto com isso a questão desse momento específico da pandemia. O que você vê na sua percepção? O que mudou de fato, assim, maior percepção sua assim do que mudou nesse momento de pandemia em análise de crédito? Legal, ótima pergunta. Rodrigo, em relação a essa questão, né, que a gente trabalha muito aqui das consultas nos birôs, né, posso te falar, a gente tem uma inteligência muito grande porque diversos lugares, né? Vou te dar um exemplo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é um estado que você tem que constar mais de uma base para fazer a venda. Você tem que constar SPC Brasil e Boa Vista, pelo menos. Santa Catarina é um dos poucos estados que a gente precisa, por exemplo, constar só o SPC. Esse já é um ponto principal, um dos pontos principais, tá, Rodrigo? Porque eu saber onde eu vou buscar a informação. Né? Então, tem muita gente que faz o seguinte, eu estou consultando o Rodrigo aqui e o Rodrigo não está negativado. Então, consultei o Rodrigo na base do SPC e se eu tivesse olhado a Boa Vista, não teria vendido porque tem 2 negativações do Rodrigo lá. Então, são vários aspectos que pegam, Rodrigo, em relação a isso, né? O tipo da negativação, se ele está negativado pela uma Oi da vida, né? Por uma empresa de telecomunicação, uma empresa de eletricidade, pelo um banco, né? Os pesos das negativações, elas são diferentes, né? Existem vários aspectos, mas mais importante do que o birô, tá? Isso eu te digo porque a gente está na linha de frente aí com a nossa operação de garantia e antecipação. Mais importante que as negativações é o perfil de risco do cliente, é a escoragem. Eu falava ontem, né? Não sei se você está lembrado, Rodrigo, eu tenho um perfil de clientes, por exemplo, a gente classifica o cliente em 5 perfis de risco, né? A, B, C, D e E. Não tem nada a ver com o perfil econômico, é um perfil de risco dentro da venda no crediário. O perfil A, eu tenho uma inadimplência que gira em torno de 1% e representa aí praticamente 40% das vendas. Deus o livre eu botar uma venda dessa para um crediarista e esse cara me negar um crédito. Um cara desse. Então, eu não tenho nem o porquê criar com esse cliente um descontentamento eventual dentro da loja. Né? Olha que legal, eu consigo deixar essa venda acontecer diretamente com o vendedor se relacionando com o cliente. Vou deixar para passar essa venda para um crediarista, para um gerente de loja, quando eu chegar aqui embaixo, nos perfis de risco, onde a inadimplência aqui está girando 20%. Aí eu vou negar boa parte dessas vendas automaticamente pelo sistema, ou uma outra parte que eu entendo que eu consigo passar, eu deixo para um gerente autorizar. Então, antes de eu olhar as negativações específicas, Rodrigo, esse entendimento do perfil de comportamento do cliente, ele sobressai qualquer outra informação que eu vou buscar do mercado. Faz toda a diferença. Exatamente. E fala um pouquinho desse momento de pandemia, né? O que você destaca aí, principalmente, o que está acontecendo nesse mercado de crédito nesse momento de pandemia? Legal. Eu não sei se vocês sabem aí, Rodrigo, o estado de Santa Catarina foi o primeiro estado do Brasil a ter o lockdown. Sim. Então, a gente fechou uma ou 2 semanas aí antecipado de outros estados e tal. E pegou a gente aqui, né, assim, num momento de surpresa mesmo, né? De repente saiu o decreto aí do governo e tal. E a gente percebeu, e quem tem loja no interior vai entender ainda mais o que eu vou dizer aqui. É muito comum
é aquela venda consignada que a gente trabalha, né? Aqui, por exemplo, o Rio do Sul é uma cidade menor, então o centro ele é muito pequeno, então é muito fácil o deslocamento, né, dos clientes. E a gente começou a perceber algumas lojas fazendo o crediário com a venda delivery. O que aconteceu? Duas situações e que são comuns já, né? O cliente entrava lá nas redes sociais da loja, olhava o produto que ele achava legal, tal, montava às vezes o look lá, o calçado e tudo mais, e alguma vendedora da loja ou um motoboy levava a mercadoria para casa do cliente. E o outro momento, o outro modelo é que o cliente olhava diversas roupas, né, no site, no Instagram da loja, e olha, me manda uma sacola cheia que aqui em casa eu quero testar e vou ver o que fica bom e tudo mais, né? E a gente percebeu que as lojas estavam tendo uma dificuldade de fazer essa venda no crediário. Porque o crediário, a parte de concessão de crédito, a crediarista, fica dentro da loja. Então, a venda ela se tornou uma experiência ruim para o cliente, porque demorava demais para fazer o cadastro. E o vendedor estava ainda lá na casa do cliente, esperando a venda acontecer para ver se ia ou não a operação de crédito ser aprovada. Então, o que a gente desenvolveu aí? Nós criamos um modelo de, por exemplo, no meu crediário, um web app. Então, quando o cliente vai aliás, quando o vendedor ou o motoboy vai na casa do cliente, ele consegue fazer o cadastro rápido do cliente para ter acesso ali qual que é o limite de crédito desse cliente. Ele pode fazer isso lá na hora, ou ele pode também já sair da loja com essa concessão. O que a gente percebia que estava sendo uma dificuldade das lojas era no consignado também. Pô, eu vou chegar lá na casa do cliente, tá? Eu levei R$ 1.500 de mercadoria e não quer colocar o rádio ali, Merlin? E ele tem um limite de ali, não quer? 600. Oi, Milton, acho que o teu áudio fechar o áudio do pessoal. Tá. Isso. E eu compartilhei o meu link aí, desculpa aí. E o que a gente percebeu, né? Esse pessoal saía da operação e não tinha como saber se o cliente ia poder ficar com aquela mercadoria toda ou não, né? Então, o que a gente criou? Hoje, com esse web app, o cliente, o vendedor, né, ele chega lá no cliente e ele mesmo é o crediarista da operação também. Então, olha, né, você tem um limite aqui de R$500, R$800 para comprar. O cliente faz a escolha das mercadorias e a venda já acontece diretamente ali. Então, ele faz a escolha da mercadoria, é passado a venda, o cliente recebe um SMS que a venda foi confirmada e está tudo certo. Se chegou no dia do vencimento, né, o cliente não consegue ir à loja, a loja tem a opção ou de ir novamente na casa do cliente, que muita loja faz esse processo, porque é o inverso, como o cliente não está vindo na loja, mas o cliente vai te receber na casa dele para fazer o recebimento da parcela e, consequentemente, você tem a condição de ofertar alguma coisa a mais para o cliente. Então, acontece essa situação aí. E se o cliente ainda não conseguir ir na loja e tudo mais, existe a opção de, por exemplo, a loja fazer aí o envio do boleto bancário. A gente está lançando já está pronto o aplicativo aqui, Rodrigo. Inclusive, todas as lojas aí, inclusive do pessoal da Data System, mais adiante vão ter acesso a isso aí também. A gente vai fazer o primeiro teste na nossa operação e o segundo teste a gente vai abrir aí para todos os nossos clientes. É importante aí destacar também que a gente está falando de especialista para especialista, né? E isso é fundamental para o segmento. Como você disse, vocês trabalham com foco também nesse segmento de roupas e sapatos. E o importante é que praticamente tudo isso que o Jason fala aqui tem integração direta com o Data System, né? O nosso software já está preparado para, quando ele devolve o score, a gente encaixar exatamente em qual plano de pagamento isso pode ser realizada essa venda. Então, tem um trabalho bastante interessante feito entre as duas empresas aí para sempre levar aí o que é de melhor para o nosso cliente, né, Jason, para controlar esse crediário. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver que acho que é a mesma aqui. Foi o Rafael Takata, ele está perguntando para a gente se você tem alguma taxa de inadimplência do meu crediário, se você tem algum número aí. Legal. A inadimplência, pessoal,
o Milton fala muito isso assim, ela pode ser, depende. Depende do apetite de cada um do crediário. Então, talvez o que para nós é uma inadimplência baixa, talvez para algumas lojas é alta, ou vice-versa. Tá? Eu vou colocar para vocês o que é o nosso entendimento dentro da nossa operação de crediário. Tá? Nós giramos com uma inadimplência que varia em torno aí de 2,8% a 3,5%. Tá? Boa parte das lojas que trabalham com a nossa plataforma, né, que usam a nossa solução, aí a inadimplência de 180 dias, tá? Eu sempre uso esse período, gira em torno de 3,5 a 4,5. Tá? Aqui vale ressaltar e fazer um parênteses, Rodrigo. Tá? A loja nem sempre ela tem que comemorar uma inadimplência baixa. Tá? Eu tendo uma inadimplência baixa, né, o Jason falou 4% e a minha inadimplência está em 2%. Eu jogo com qualquer um de vocês aqui, tá? A gente pode fazer qualquer análise de qualquer carteira. Loja com inadimplência baixa está deixando dinheiro na mesa se ela não trabalha com uma ferramenta de concessão de crédito. Tá? Isso eu posso dizer para vocês que é a nível Brasil. Tá? E aí cabe uma segunda pergunta. Né? Se a sua inadimplência está 2% e a gente levar ela para 3,5%, mas o teu faturamento crescer 25%, 30%, faz sentido para o teu negócio? Então, esse é o aspecto inicial aí para a gente começar a tratar do índice de inadimplência. Tá? Eu entendo que um índice bom, tá, Rodrigo, é a gente realmente girar em torno de 4%, tá? Máximo 4,5%, não mais que isso. É interessante, né? Porque não às vezes a gente fica falando só de números mágicos, né? E tem muita coisa envolvida aí, atrelada. E tem alguns pontos aqui no nosso chat que eu acho que é importante também a gente falar, né? A gente falou um pouco dessa parte do delivery aí, aonde que a análise de crédito entra, né? Porque, poxa, nós conversamos um pouco ontem sobre isso. Com essa venda hoje, né? No nosso software isso tem vários nomes, condicional, demonstração, né? Tem cada lugar chama de um jeito isso, né? Mas nada mais é do que aquela sacola que vai para o cliente olhar essas roupas e impulsionar a venda ali por a pessoa estar vendo o produto, né? Não está podendo ir para a loja, etc. Mas a gente sabe que muitos dos nossos clientes têm boa parte do seu faturamento envolvido através desse processo de condicional. E aí a ferramenta acaba ajudando, como você mesmo disse ontem, né? Vou mandar uma sacola com R$1.000 para um cara que tem potencial para pagar 300. Né? Então essa questão do delivery aí, que a gente até falei para você ontem, mas o que é esse tal de delivery? Onde vai ajudar, né? Aí você acabou me explicando um pouco nisso e faz todo sentido, né? Você impulsionar vendas, mas também não ter qualidade nesse impulsionamento que você vai fazer, acaba gerando só mais problemas logo adiante aí, né? E aqui o pessoal falou um pouco também do mercado disputar dinheiro hoje, né? A pessoa recebe lá o seu salário, e aí a gente imagina só que a loja de sapato do Rodrigo é concorrente da loja de sapato do Jason. E a gente está enganado nisso, porque hoje a gente está disputando o dinheiro desse cliente, né? Com a loja de celular, com a loja do carro, enfim, com os magazines. Então, quem chegar primeiro, né, e pegar aquele pedacinho ali da renda do cliente é o que vai levar, né? Porque se a gente disputar aquele final, aquilo que sobra, aí vai ser complicado, né? Então, é um mercado bastante competitivo hoje. Engana-se aquele que acha que só a loja de sapato ou a loja de roupa é o concorrente, porque hoje o cliente está de olho na parcela, né? A parcela que cabe no bolso. Acho que esse é o grande desafio aí. E com essa gestão de riscos aí, né? Análise de crédito, tudo, você consegue dar uma boa qualidade para tudo isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Jason. Pode comentar alguma coisa enquanto isso, tá? Eu costumo dizer, Rodrigo, né, em relação a isso que você falou de concorrência, isso serve tanto para a venda quanto para a cobrança. Cavalo que chega primeiro bebe água limpa. E é a pura verdade, né? Eu posso dizer para vocês, né, às vezes a loja ela tem que saber qual é a boa briga.
né? Qual é o cliente que eu tenho que brigar? E não tem uma outra maneira de fazer isso no crediário se não partir da análise de crédito. A gente tem aqui em Santa Catarina uma rede de lojas, fica no oeste do estado, eles têm umas 25, 30 lojas. Eles fazem algumas promoções bem interessantes. Primeiro pagamento para 100 dias, primeiro pagamento para depois da Copa do Mundo. E muita loja tenta imitar a operação, né? Tenta copiar as estratégias, né? E aí cabe um estudo de cada um, que às vezes o caixa que aquela loja tem para fazer aquele tipo de venda para tantos dias para iniciar o pagamento, não é o caixa que eu tenho. E talvez eu tenha que esperar um pouco mais aí para fazer esse tipo de operação. A outra é o marketing envolvido. Nem toda a questão do marketing, primeiro pagamento para 100 dias, isso não significa que é uma operação para todos os clientes. Eu volto quem conhece aí o meu canal no YouTube aí, vai ver que eu bato muito essa questão de, lá no canal do meu crediário, eu falo muito dessa questão de, primeiro eu preciso entender para quem eu vou vender. Depois eu vejo o que eu oferto para esse cara. Então, por exemplo, um cliente de perfil de baixo risco, uma inadimplência de 1%, esse cara eu posso fazer umas bobagens para ele. Eu posso fazer um primeiro vencimento para 60, 90 dias. Que eu sei que boa parte ali, talvez ainda eu vou ter uma inadimplência um pouquinho maior, mas eu posso fazer isso. Agora, aqui, para esse cliente de altíssimo risco, não dá. Porque aqui eu sei, e aí é número que a gente conhece, Rodrigo, sei que a inadimplência vai bater de 40% a 50%. Então, conhecer a estratégia, né, do concorrente nem sempre significa que é a estratégia que você tem que trazer para dentro do negócio. Eu gosto, Rodrigo, de quando a gente trata o seguinte: entrou um cliente na minha loja, cliente novo, como é que eu faço para entregar para esse cliente o mesmo benefício que ele já tem lá na concorrência? Essa é a situação que o lojista tem que se atentar. Pô, ele já tem um crediário lá na Rodrigo Calçados, tem um limite de crédito bom, ele vai lá, compra para R$600 sem entrada. Como é que eu faço para identificar aqui na Jason Calçados se eu consigo fazer a mesma oferta de crédito que tem lá? Só tem uma maneira: uma plataforma, uma tecnologia para concessão de crédito. As vendas, né, o varejo, ele deixou de ser amador há muito tempo, né? Então, a riqueza das lojas, né, Rodrigo, e eu sei por conhecer também um pouco aí do sistema de vocês, está na informação. Então, a loja tem que conseguir explorar o que ela já tem de informação dentro de casa. Sim, sem dúvida. E tem até aqui a Ivana, né, falando aqui para a gente que ela estava decidida a encerrar o crediário das lojas dela, né? E diante dessa inadimplência da quarentena, mas agora o pensamento dela está mudando, né? E o Jason logo abaixo aqui falou: não para com isso, não perca essas oportunidades, né? Eu acho que realmente é isso. Ontem a gente conversou um pouco, eu insisto nessa palavra oportunidade. Eu acho que o crediário, até usei ontem um termo bastante forte, que muita gente endemoniza o crediário, né? Porque inadimplência, porque cobrança, porque aquilo. Aí você me falou um pouco que, e a gente tem relatórios no sistema que mostra isso, né? Vender para aquele cara, que o cliente bom é aquele que paga atrasado, né, Jason? Me fala um pouco sobre isso. O Milton discorda, né? Eu cito muito ele, a experiência que ele tem. O Milton discorda um pouco da minha filosofia, né? Nós temos alguns perfis de clientes, né? Então, eu vou tentar exemplificar aqui, né? Eu tenho um perfil de cliente onde a inadimplência gira 1%, tenho um perfil de cliente que a inadimplência gira em 3%, em 7%, em 15% e acima de 15%. Então, o cliente A e B, vamos dizer assim, são os clientes bons, porque são clientes que, além deles fazerem um pagamento, né, mas principalmente o cliente de perfil B, é esse que gira ali 3%, ele gera também uma receita para a loja de atraso. Então, é claro que eu não posso estender, eu não vou cobrar o cliente para ganhar com multa e juros, né? Não é efetivamente isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que esse é um cliente tão bom que, além dele pagar as parcelas, ele remunera o capital do empresário,
né? É isso que eu trato. Logicamente que se a gente pudesse escolher, gostaria que todos pagassem em dia, né? Porque aí eu sei exatamente qual é o fluxo de caixa que eu vou ter da minha operação, né? Mas já que isso não está acontecendo, a gente tem que entender, e aí que eu digo lá no início da nossa conversa, que a loja tem que tratar o crediário como centro de negócios. Que é muito comum a loja vir dizer, Jason, não consigo cobrar juro de cliente, não consigo fazer tal operação dentro da loja. Tal. Então, isso é uma doutrinação que a loja tem que fazer com o cliente. O cliente já está acostumado a ser cobrado os juros de tudo. Se ele atrasar a fatura de cartão de crédito, ele quase perde um rim ali para pagar, porque a taxa é muito alta. O cliente é incomodado com isso, então ele vê benefício, inclusive nisso, quando a loja tem o crediário próprio, porque ele sabe que as taxas são menores. A loja tem também a oportunidade de cobrar do cliente no parcelamento. Então, não somente juros por atraso, mas o principal, né, é o parcelamento. Então, eu tenho um preço assim à vista, mas no parcelamento eu tenho tais opções. Aí muita gente vai dizer, Jason, mas o meu concorrente não cobra, então eu não consigo cobrar. Talvez o seu concorrente tenha uma visão diferente de você, ele não vê o crediário como um centro de negócio. Então, às vezes você faz em até 4 vezes sem juros, mas em 5 e 6 parcelas você coloca um juro. Isso é interessante em vários aspectos. Primeiro, que só vai para os 5 e 6 parcelas quem tem necessidade e você antecipa o retorno desse fluxo do dinheiro para a loja. É interessante isso. Nós temos um relatório de análise de pontualidade dentro do nosso software que, ao longo do tempo, né, ele mostra ali em 6 meses, ele mostra sempre que os juros recebidos sobre as parcelas em atraso superam a inadimplência. É interessante, está muito alinhado com isso que você está falando, né? Jason, perguntaram até aqui sobre a vantagem de ter, né, meu crediário e data system integrado. Eu acho que você já falou um pouco de tudo isso, mas eu acho que é a velocidade e a qualidade dessa venda, né? A gente joga para você as informações, porque eu vejo que sem o meu crediário, sem essas bases de conhecimento, a gente se restringe ao universo da loja, o comportamento do cliente dentro da loja, né? E quando a gente vai para um ambiente externo, onde está interligado, e na sua grande maioria, com comportamento de compra de calçados e confecções, você tem uma outra leitura da análise do risco desse cliente, né? E a parte automática aí de você já imediatamente liberar qual vai ser a forma de pagamento melhor para esse cliente, onde você corre menos risco, né? Então, até respondendo um pouco aí do que foi perguntado, eu acho que a gente ganha velocidade, a gente ganha qualidade, a gente ganha assertividade, né? E junto com tudo isso vem um pouco de dinheiro. Ganha dinheiro porque você vai deixar de ter uma inadimplência mais alta aí no negócio. Jason, eu queria que você falasse um pouquinho agora dessa relação entre cartão de crédito e crediário, né? Existe uma briga aí, poxa, mas eu tenho cartão, todo mundo agora tem cartão, por que eu vou abrir crediário, né? No cartão lá é líquido certo que eu vou receber, né? Me fala um pouco sobre esse estigma aí, cartão de crédito versus crediário. Esse é um assunto até polêmico, Rodrigo, e eu gosto de conversar sobre esse assunto aí, né? Tem muita loja que vê taxa de cartão, inadimplência de crediário, né? E acabam fazendo esse como os dois custos da operação, né? Primeiro que são coisas totalmente separadas, tá, pessoal? Eu costumo dizer assim, um cliente que comprou no cartão, ele não é cliente, ele é consumidor da loja, né? Esse é o primeiro ponto para mim, assim, que difere completamente a operação. Crediário já é uma questão de relacionamento, né? Você, de certa maneira, está dando um voto de confiança para aquele cliente, criando um relacionamento com ele na loja, enfim, né? Eu entendo que a primeira situação é essa daí. Em 2016, se não me falha a memória, Rodrigo, teve uma questão aí, foi a última crise aí que a gente passou, né? São tantas, né? Isso. E tem uma cidade aqui no nosso estado, que às vezes é conhecida do pessoal aí, que é a cidade de Blumenau.
né, festa da Oktoberfest aqui. Oktoberfest, é isso. E eu tava prospectando clientes em Blumenau na época e falando com alguns lojistas lá, a Rua 15 em Blumenau é uma rua muito movimentada, e eles colocaram para nós assim, ó, Jason, a gente está desesperado porque o pessoal não tem limite no cartão para comprar. E o que aconteceu, né? Resumindo a história, a loja dependia de um terceiro para poder vender. Né? Então, imagina o seguinte, o cara está ali com o cartão do banco e, de repente, ele recebe um SMS ali, olha, seu limite foi cortado em 30%, 50%. 30%, 50% que ele vai deixar de consumir em algum lugar. E, como boa parte do varejo é venda por impulso, com certeza ele vai reservar o cartão para o supermercado, para o posto de combustível, para a farmácia, que são itens essenciais que ele precisa para o dia a dia dele. E a outra parte que ele estava antes comprando no cartão, ele vai depender integralmente das lojas. E aí, se esse cliente não tem um dinheiro guardado lá, que não é o que acontece de um cliente classe C, né? Ele não tem uma reserva, não tem uma educação financeira, ele vai depender exclusivamente das lojas para fazer a concessão de crédito e conseguir comprar parcelado dentro das características que ele costuma fazer. Então, esse aspecto, para mim, assim, ele é o fundamental quando a gente faz essa questão aí de comparativo entre cartão e crediário, né? Quando a gente fala de cartão, você está dependendo de alguém para o cliente comprar na loja. Quando você fala de crediário, né, posso te dizer, a gente, com uma experiência aí, Rodrigo, a gente está implantando uma rede aí de 70 lojas e lá funciona mais ou menos assim, ó, se você quer comprar no cartão, eu não te dou nada. Se você comprar à vista, eu te dou um descontinho. Cara, agora se você comprar no meu crediário, cara, aí você sai com um prêmio aqui dentro da loja. Porque ele não depende de ninguém para fazer essa operação. Né? Toda a operação de funding da operação é com ele. Ele conhece o mercado. Enquanto, eventualmente, a gente tem situações aí, né? E aí eu posso falar até da nossa operação de crediário aqui. Quando a gente percebe, claro, né, que a gente não é uma ilha, não é uma fortaleza, mas enquanto a gente percebe que o mercado está, às vezes, retraindo crédito, eu, com base em informações que eu tenho, para alguns clientes eu posso conceder até mais. É claro que para outros talvez eu tenha que restringir, mas toda essa operação eu trato com base em informação que eu tenho da minha loja. O cliente chegou lá, olha, Rodrigo, eu comprava antes contigo aqui no cartão e agora eu não consigo mais. Eu preciso abrir um crediário contigo. Pô, tens uma opção de converter um cara, né, criar um relacionamento com o cliente que fique dentro da loja. Né? Você antes falou uma questão ali, né, dos clientes que são recompra do crediário. Em média, Rodrigo, esse número eu sei na ponta da língua aí. Em média, um cliente compra no crediário, tá? Loja de calçado, confecção, em 4 parcelas. Enquanto ele tem esse crediário ativo, 36% desse pessoal vai fazer uma nova compra na loja, enquanto o carnê está ativo. 10% no dia que paga a parcela, compra. Então, essa é a situação aí que quando a gente vai para um cartão de crédito, a gente não tem. Aí a loja tem que investir muito mais em marketing para trazer o cliente. Tem um outro aspecto do crediário, né, que aí eu posso dizer aí em relação à integração com a Data Assistance, é uma riqueza de informação que não tem preço para a loja. A gente consegue, por conta dessa integração, classificar os clientes que a loja tem, o histórico dela, o perfil de risco do cliente. Então, imagina que eu tenho lá o perfil de risco A e B. Vários clientes que estão sem comprar na loja, com baixíssimo índice de inadimplência, ou seja, né, são o filé mignon do crediário. Vamos fazer uma campanha de marketing que vai sair ali R$50 e convidar esse pessoal para retornar na loja. 7% volta. Olha. É um índice, 7% de uma venda que você não estava esperando. Agora imagina você fazer isso para um pessoal que está 6 meses sem comprar da loja, 1 ano sem comprar da loja. Então, você está tirando o cliente lá do teu concorrente, né, que às vezes o cliente foi embora, e trazendo de novo para dentro do teu negócio. Então, isso, cartão de crédito nenhum te entrega.
Maravilha. É uma boa analogia aí. Eu vi que você gosta mesmo de falar desse assunto. Eu sou muito empolgado. Jason, a gente está encaminhando para o final, né? 11h30, passou-se 1 hora, mas 1 hora de um bate-papo muito gostoso, muito produtivo. Eu espero que o pessoal tenha gostado aí das dicas que a gente foi falando aqui, de como o crediário realmente é uma oportunidade de alavancar as suas vendas, né? E como a Data System, o meu crediário, pode ser um fator importante, determinante aí no sucesso disso, de qualificar cada vez mais isso, né? Então, Jason, para finalizar, eu queria suas considerações finais aí, uma dica para o nosso público aí, o que você me fala? A gente escuta muito, Rodrigo, o pessoal falando sobre economia recorrente, né? Nas empresas de tecnologia, isso, né, você sabe tanto quanto eu, é uma questão muito discutida. E dentro da operação de varejo, o crediário ele traz exatamente esse mesmo aspecto para as lojas. Então, a questão, né, alguém ali da Data System colocou ali, olha, eu já tive um mensal por 2 anos. Ou seja, um cliente pagando na sua loja por 2 anos, Caramba. pouca gente consegue tal operação. Então, é importante a loja também. Antigamente, a gente sempre via que o vendedor era o louco, né? Ele tinha todo mês a meta começa do zero, prospectar cliente. O crediário, hoje ele muda muito esse aspecto. Eu tenho a questão de criar diversas metas, mas eu tenho a operação também e a possibilidade de criar essa economia recorrente dentro da loja. Trabalhando, volto a dizer com vocês, né, apesar de eu conhecer da operação, mas trabalhando com a concessão de crédito adequada, trabalhando com um modelo de análise de score, não de regras de crédito, mas de score, com inteligência, a loja consegue com certeza criar esse modelo de economia recorrente. Eu deixo 2 convites aqui, Rodrigo, tá? Para o pessoal que está nos ouvindo aí. Conhecerem o nosso canal no YouTube, lá tem muita dica em relação a crediário próprio, crediário garantido, tá? Das nossas 2 operações. E também eu fico à disposição de vocês da Data System, à disposição aí dos lojistas aí que estão nos ouvindo, para fazer uma conversa aí em relação ao nosso modelo de negócio, né? Como é que funciona essa integração com a Data System, quais são os benefícios reais que a gente entrega para um lojista por ele estar integrado junto com a Data System, né, e com o nosso sistema, tá? A cobrança, os processos de cobrança, tá? Eu sou tão empolgado de falar sobre o assunto, Rodrigo, que eu, né, não tenho problema nenhum aí, falo em nome do meu sócio aí também que está junto aí, meio que uma conversa de até consultoria aí para entender da operação, né, como está indo. Sou um grande incentivador aí de crediário, desse modelo que a loja precisa entender que o crediário não é um canal de recebimento, o crediário é um canal de vendas. E isso muda totalmente quando a gente fala de economia recorrente. Tá bom, Rodrigo? Não tem a menor dúvida. Falaram que, né, somos apaixonados, o pessoal do teu time aí, somos apaixonados pelo crediário, amamos esse canal de vendas. Exatamente isso que faz a diferença, acho que, entre as nossas empresas, né, gente? Nós somos apaixonados pelo que a gente faz. Tive num cliente agora na semana passada, ele tinha isso lá na sala de reunião deles, né? Fazemos com paixão, acho que era alguma coisa assim. Me chamou muita atenção, que eu acho que é isso que muda, porque a gente não quer simplesmente estabelecer uma relação comercial com o nosso cliente, né? A gente quer realmente estabelecer uma relação de parceria. Eu acho que isso começa a fazer, isso sempre fez, mas hoje, atravessando esse momento de pandemia, eu acho que isso é o que faz ainda mais diferença no mercado. Empresas comprometidas com o sucesso do cliente para poder ter sucesso, né? Eu penso que isso é bastante relevante e faz diferença hoje no mercado. Nessa linha de inovação, né? Nós, nesse momento de pandemia também, a gente resolveu trabalhar ainda mais do que a gente já vinha trabalhando, principalmente no quesito de inovação, tá? Então, nós estamos aí recheados de coisas novas para mostrar para os nossos clientes. E agora, se eu não falar isso aqui, a Rúbia e o Murilo vão me matar, né? Eles falaram dezenas de vezes para eu falar isso. Que no dia 16 agora, do 7 aí, né, depois de amanhã, nós temos às 14 horas um evento que nós criamos agora também chamado Demo Day, tá? Esse evento é exatamente
o propósito é apresentar como a gente pode ajudar a evolução tecnológica, né, essa digitalização nos negócios dos nossos clientes e mostrar tudo que tem de inovação, de tecnologia para impulsionar vendas, impulsionar negócio, impulsionar gestão. A gente trabalhou muito nisso nesse momento de pandemia, mostrar para os nossos clientes como eles podem ser ainda mais assertivos no negócio, e é por isso que a gente está aqui hoje falando com o Jason, do Meu Crediário, né? Jason, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né? Obrigado a todos que participaram com a gente aí nessa 1 horinha. O Jason está aberto, tem o canal do YouTube, Data System também sempre aberto, então depois de amanhã, 16/7 às 2 horas, não percam aí o nosso Demo Day, nosso segundo Demo Day, né? Jason, muito obrigado mesmo, sucesso para você, né? E até a próxima. Se cuida aí, hein? Um abraço, Rodrigo. Até a próxima. Até mais. Pessoal, obrigado pela atenção de todos vocês aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.